A história do direito no Brasil foi sendo construída passo a passo através de grandes personagens que tiveram a seu tempo seu brilho e sua grande contribuição para as ciências jurídicas. Suas obras e realizações e legados permanecem resplandecentes na mente e nos corações de todos os verdadeiros cultores do direito. Eu sou o advogado criminalista Francisco Carlos da Silva e, em humilde homenagem, quero falar um pouco sobre os grandes nomes da história do direito. Hoje quero falar de Ada Pellegrini Grinover. Roda a vinheta. Ada Pellegrini Grinover nasceu em Nápoles, Itália, em 16 de abril de 1933, filha do advogado e professor universitário Domenico Pellegrini Gianpietro. Chegou ao Brasil com a família aos 18 anos e se estabeleceram em São Paulo. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, em 1958, e pela mesma universidade concluiu o doutorado em Direito em 1970 e obteve o título de livre docência em Direito Processual Civil em 1973. Ada foi professora de Direito Processual Civil e dos cursos de mestrado e doutorado da USP de 1980 a 2003, quando se aposentou de forma compulsória aos 70 anos. Também foi coordenadora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Foi diretora dos cursos de extensão da Escola Paulista de Direito e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Além de professora, também foi procuradora do Estado de São Paulo nos anos entre 1970 a 1992. A intensa vivência acadêmica não a impediu de também atuar em prol da nossa classe profissional, a advocacia. Foi vice-presidente da OAB São Paulo na gestão do advogado Rubens Aprobato Machado, além de diretora da Escola Superior da Advocacia, a ESA. Dentro do movimento estudantil, Ada foi uma das participantes do projeto que colocou um fim no departamento feminino. Naquela época havia o departamento feminino separado do Centro Acadêmico 11 de Agosto. As mulheres ficavam no departamento feminino e os homens ficavam no Centro Acadêmico. Pois é, o movimento dela fez com que o Centro Acadêmico 11 de Agosto se tornasse um ambiente frequentado por todo o corpo discente, tanto feminino como masculino, sem distinção. Dentre os episódios em que a professora se impôs contra a exclusão das mulheres dos ambientes lá da faculdade, inclui-se a vez em que foi exigido que o restaurante do Centro Acadêmico 11 de Agosto, frequentado apenas pelos alunos homens, passassem a ser de livre acesso às alunas também. Houve uma tentativa pífia de constranger as alunas, sugerindo que se elas entrassem no restaurante, os meninos ficariam nus. Entretanto, tal ameaça foi ignorada e as mulheres passaram a frequentar aquele ambiente também. Além disso, sua turma foi a primeira a assistir às aulas de sexologia da disciplina Medicina Forense, onde o professor pedia que as alunas se retirassem nesta parte da aula. Entretanto, foi questionado se o conteúdo seria cobrado na avaliação da matéria. E diante da resposta afirmativa, as mulheres optaram pela permanência na sala de aula. Após concluir sua graduação em 1958, Ada continuou em sua luta pela inserção das mulheres no âmbito jurídico
e foi revolucionária tanto no ponto de vista profissional quanto do ponto de vista acadêmico. No escopo profissional, é possível mencionar que ela foi a primeira mulher a se tornar professora de Direito na São Francisco e, posteriormente, foi a primeira a se tornar titular no mesmo departamento e de lá só saiu depois de 30 anos de docência por aposentadoria compulsória. Ao longo dos seus 84 anos, a professora Ada Pellegrini, juntamente com outros grandes nomes do direito, como Miguel Reale, Maria Helena Diniz, Gofredo da Silva Teles Júnior, entre outros, participou ativamente na elaboração do Código Civil Brasileiro de 2002 e atuou também na reforma do Código de Processo Penal e do Código de Defesa do Consumidor. Contribuiu desta forma decisivamente para o atual desenvolvimento social e jurídico brasileiro. Foi ainda coautora da Lei de Interceptações Telefônicas, da Lei de Ação Civil Pública e da Lei do Mandado de Segurança. A bibliografia que desenvolveu ao longo da sua vida é de impressionar qualquer um. Somando-se, mas não se limitando, ela produziu cerca de 239 artigos, 106 livros publicados ou organizados, 166 capítulos em livros publicados, 95 textos em jornais, 12 trabalhos completos publicados em anais do Congresso, entre os outros. Algumas de suas mais importantes obras provavelmente devem fazer parte da estante da maioria dos civilistas. Cito aqui algumas. Teoria Geral do Processo, Defesa do Consumidor, As Nulidades no Processo Penal, Estudos e Pareceres do Processo Civil, O Processo em Evolução, O Processo para a Solução de Conflitos de Interesse Público, Recursos no Processo Penal, entre outras tantas obras que repousam hoje na estante de muitos profissionais advogados. A grande professora Ada, que formou grandes advogados da atualidade, nos deixou em 13 de julho de 2017. Faleceu em uma noite fria de quinta-feira, aos 84 anos. Nas obras e na mente de todos os operadores do direito ficará para sempre a figura desta memorável professora que honrou a advocacia e nos brindou com sua inteligência incomparável. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sua casa, em sua homenagem ficou imortalizado como a primeira mulher a ser homenageada com uma sala de aula, Sala Ada Pellegrini Grinova. Por fim, fica um poema escrito pela própria professora. En la morte verrà e mi toccerà la spalla e me guarderà negli occhi e me dirà andiamo. E a morte virá e tocará meu ombro e me olhará nos olhos e dirá, venha, andemos. E vou segui-la sem medo e vou deixar a página dobrada, o texto iniciado no computador e o livro aberto para não levar a marca. E irei tão calmamente, sem olhar para trás, como se tivesse que voltar a qualquer momento para terminar a frase interrompida, para entregar o trabalho inacabado, para consertar a bagunça das folhas, para ler o amarelo recém-começado, para selar a carta aberta nos devaneios da minha imaginação. E a minha ausência vai parar impregnando as paredes e as coisas dos quartos que viveram comigo tanto da minha vida. Ada
Pellegrini Grinover.